livraria aqui que permite sempre, né, vamos dizer, esse desenvolvimento, esse acesso a esse conhecimento. A doutrina espírita, ela está baseada em três pilares, que seria o espiritismo é ao mesmo tempo uma ciência de observação e doutrina filosófica. Nós queremos não traduzir aquela fé dogmática e racional, e sim que nós temos esse lado de ciência, de filosofia e também de religião. Então é muito importante que nós tenhamos essa visão, como nós temos aqui. Espiritismo é uma nova era para a humanidade, com ciência, religião e filosofia, e que está junto com a lógica e com a razão. Então, a ideia que nós temos como introdução desse estudo tem muito a ver com essa característica desse tripé, dessa validação e desse controle que nós temos da nossa doutrina como uma fonte segura de conhecimento, uma fonte ética e moral e também uma fonte religiosa, onde nós temos então esse tripé nos apoiando o tempo todo. E surgiram, à medida que nós vamos recebendo as intuições para desenvolver esse estudo, surgiram três palavras ou três conceitos que me chamaram a atenção, que são esses daqui: clareza, leveza e tempos e movimentos. Quando a gente fala de clareza, a gente vai aprofundar um pouquinho em cada um deles, mas quando a gente olha a doutrina espírita do ponto de vista de clareza, nós temos tudo ali de forma sólida, de forma transparente, de forma a nos permitir a fazer essa avaliação de onde nós estamos. A leveza é ficarmos um pouco mais leves, sem o backpack muito pesado, sem carregarmos muitas emoções, muitas mágoas. E tempos em movimentos eu vejo mais como uma possibilidade de execução. Então, quando você olha, nós falamos um pouquinho antes também sobre o tempo, né? O uso do tempo e também a nossa movimentação. Então, o que nós vamos estar desenhando nos próximos minutos com relação à doutrina espírita tem muito a ver com essas três palavras. Então, são alguns recortes que nós fizemos de um ensinamento profundo que modifica a vida de muita gente, e nós sabemos que o futuro vai estar alinhado a esses princípios que nós estamos falando da doutrina. Como a gente fala um pouquinho de ciência, eu fui entrar um pouquinho, eu fiz lá com o Copilot, né, da Microsoft, e fiz uma pergunta: o que seria para o espiritismo clareza, leveza, tempos e movimentos? E veio uma resposta: clareza, leveza e tempo são conceitos importantes no espiritismo. O tempo é uma concessão divina e deve ser valorizada, como nós falamos há pouco. Não é somente olhar o futuro, nem olhar o passado, é olhar o que você faz com a oportunidade que você tem hoje. Pois é através dele que podemos evoluir espiritualmente. A clareza é importante para que possamos compreender as mensagens que nos são transmitidas. Não somente toda a doutrina, mas as intuições que nós recebemos. Então, esse lado de buscarmos sempre a clareza. E a leveza é importante para que possamos lidar com as dificuldades da vida de forma mais tranquila e equilibrada. Todos nós temos dificuldades, desafios. Então, que essa forma de vermos é como se nós estivéssemos recebendo sempre essa bateria nova para continuarmos enfrentando os nossos desafios. Então, essa leveza não é somente que você tenha que ter mais força para carregar o peso, e sim que você fique mais leve emocionalmente, mais leve espiritualmente, mais leve também em termos de possessões. Se vocês olharem aí hoje, o que existe de espaço público para armazenagem de produtos, então as pessoas acabam comprando. Sabemos que tem outros motivos, mas a maioria das pessoas acabam comprando e colocam num storage, public storage. Você vê nascendo muitos negócios vamos dizer, nesse segmento. O que é isso? É pessoas que acabam investindo muito e tendo em excesso, e daí você acaba